Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer hoje o estudo do nosso livro Fonte Viva. O tema do nosso estudo é o texto número 27, Destruição e Miséria. Esse tema ele é para nós bastante interessante. Aliás, para variar, nós pegamos uma safra de textos muito ligada à nossa realidade, né, a situação que a gente vive vivendo hoje, com relação aos tumultos, né? Não tô não, Tina, tô legalzinho aqui. Com relação aos tumultos, com relação às agitações, às movimentações, aos protestos e tudo mais. Quando eu li esse texto hoje pela manhã, né, a rotina eu chego, dou uma lida no texto para a gente ver o que a gente vai falar, organizo algumas ideias para a gente poder chegar aqui. A primeira imagem que me veio foi uma música do Paulinho Mosca que falava O Último Dia, né, o nome da música é O Último Dia. E ele então conta a história, né, o que você faria se só te restasse esse dia. E ele começa ali a oferecer algumas opções, né, alguns tipos de atividades que as pessoas praticariam em virtude do seu desespero, das suas angústias, das suas ansiedades e tudo mais. Então a música ela discorre sobre as várias atividades que cada pessoa faria por si mesma. E se a gente imaginasse uma possibilidade real de chegarmos numa situação como essa, nós perceberíamos que as pessoas cairiam num desespero muito grande. E desse desespero, algumas cometeriam loucuras, outras ficariam simplesmente apáticas, paradas. E também desse raciocínio me veio a imagem do Titanic, do filme. Quando o navio estava afundando, nós tínhamos ali várias pessoas, cada uma agindo de uma forma, enquanto uns esperavam apenas a hora de morrer, outros ficavam desesperados tentando arrumar uma forma de fugir do navio, enquanto que outros ficavam ali simplesmente aguardando as coisas acontecerem, e outros, né, tentando de alguma forma ajudar no desenrolar do salvamento. Então a gente pega essas duas situações e começa a trazer para o nosso mundo de hoje. Nós vemos que a conjuntura social que a gente vive, ela apresenta para nós preocupações com relação à nossa forma de viver, a falta de serviços, as dificuldades que cada pessoa enfrenta na sua vida pessoal, profissional, social. E aí então, por falta de perspectiva de um futuro mais sólido, de um futuro mais positivo, as pessoas então começam a perder a esperança de que alguma coisa nova possa surgir à sua frente, alguma coisa nova possa surgir para que consigam conquistar pelo menos um pouco dessa felicidade que foi prometida. E aí então nós temos como ponto de referência, ou como aquela boia de salva-vida nesses momentos de desespero, os ensinamentos do Evangelho. E quando a gente fala sobre isso, não falamos. Eu gosto muito de reforçar isso com vocês, que eu não gosto de falar de Evangelho, eu não gosto de falar Jesus utilizando aquele peso religioso que normalmente nós estamos acostumados a ouvir. Quando se fala Evangelho, eu não penso no livro sagrado, eu penso nos ensinamentos morais que estão ali dentro, em tudo aquilo que a gente pode utilizar para tranquilizar os nossos corações, tranquilizar as nossas mentes, fortalecer cada vez mais as nossas convicções, tendo a descrição de um espírito que esteve entre nós, que apresentou muita força diante das vicissitudes que o mundo vivia, das dificuldades, aquilo que a humanidade vivia. Então, quando a gente fala em Jesus e quando fala em Evangelho, nós pensamos em referências. E essas são as melhores referências para nós. Só que diante das dificuldades e do imediatismo que a gente vive, né, aquela necessidade de resolver as coisas nesse momento, nós olhamos para o Evangelho, olhamos para o mundo, e o mundo acaba sendo muito mais agressivo, acaba sendo muito mais intenso agindo sobre nós. E aí então nós começamos a fazer o estudo
daquilo que a doutrina passa para nós, mostrando que Jesus trouxe para nós um ensinamento, e esse ensinamento deveria ser difundido. E a melhor forma de fazer com que ele alcançasse o coração das pessoas era através daqueles que trabalhavam sustentados por esses ensinamentos. Eram aqueles que, através daqueles que exemplificavam no seu dia a dia, em suas vidas, aquilo que Jesus trouxe para nós como modelo de conduta. Então, ou seja, quando ele fala que os Espíritos falam para nós que eles trazem para nós o modelo, trazem para nós a assistência moral, trazem para nós todas as orientações, mas aqui no nosso mundo físico há necessidade de uma segunda equipe, aquela equipe que vai demonstrar para as pessoas no dia a dia, sem aquele peso do milagre, sem aquele peso da religiosidade, da utopia, né, que a gente pensa em alguma coisa que jamais vai acontecer, mas no dia a dia mostrar como se faz. Jesus veio pessoalmente fazer isso, juntou o grupo de apóstolos, e esses apóstolos começaram também a trazer a mesma demonstração. Começaram então a mostrar em vários lugares, saíram em missões em toda aquela região para demonstrar para as pessoas a força da fé, a força da cura, a força moral daquilo que eles aprenderam, exatamente como Jesus fez. Depois nós tivemos Paulo de Tarso, nós tivemos tantos outros espíritos que reencarnaram, dando continuidade naquilo que Jesus iniciou. Foram ensinamentos que duraram 3 anos, o apostolado de Jesus, naquele período. Aquela parte desconhecida da vida dele, e depois vieram aqueles 3 anos de demonstração, de prática, de história. E a partir dali, então, outros deram sequência naquele trabalho. Quando nós abraçamos as tarefas dentro da seara espírita, dentro do espiritismo, nós, muito mais do que estudos, nós já falamos sobre isso várias vezes, é sempre importante a gente reforçar que o espiritismo não é para nós uma filosofia de status. O espiritismo não é para nós uma doutrina de fenômenos. Ela é para nós uma filosofia de vida. E quanto mais nós conseguimos pôr em prática aquilo que nós aprendemos, mais nós conseguimos difundir também o ensinamento que Jesus trouxe para nós. Isso é fundamental. Sermos multiplicadores desses ensinamentos. Sermos capazes de levar da forma mais fiel possível aquilo que Jesus trouxe para nós. Nós podemos imaginar o trabalho que o mundo espiritual vem tendo nessas últimas décadas, ou nesses últimos poucos séculos, para tentar transformar o nosso mundo, de perceber que chegou a hora de nós sairmos daquela aflição, daquela fase sofrida, aquela fase dolorosa que a humanidade viveu em virtude da ignorância, em virtude do primitivismo, da sua agressividade, da sua cegueira. E aí então os espíritos começaram a se mobilizar para tentar modificar isso tudo. Hoje nós olhamos nomes na história dessas filosofias e nós nos admiramos pela força daquelas pessoas, pela capacidade e pelas grandes realizações que elas tiveram. E aí então elas saíram do cenário, viraram apenas um nome, ou nomes em livros de história. E aí então no dia a dia, no cotidiano das pessoas, a gente começa a se perguntar quem agora tem a responsabilidade de dar continuidade naquele trabalho que os espíritos começaram. E é aí então que nós entramos. Nós cristãos, não necessariamente nós espíritas, não necessariamente essa ou aquela religião, mas nós falamos daqueles que abraçaram realmente a filosofia cristã como uma filosofia de vida e pratica do modo que desejar, do modo que achar melhor. A doutrina espírita traz para o nosso conhecimento do mundo espiritual, a religião evangélica desenvolve cada vez mais, desenvolve e fortalece cada vez mais a fé daquelas pessoas. Outras religiões têm as suas virtudes, têm as suas imperfeições, mas tem também muito mais virtudes. Então, todos nós, dentro dessa filosofia, conseguimos dar continuidade naquilo que os espíritos vieram. Porque eles vieram para falar em várias linguagens. Porque a ideia não é assim, né? Fora do espiritismo não há salvação. Nós sabemos disso. Assim como fora da igreja não havia salvação no passado, o fora do espiritismo também é um pensamento equivocado
Se nós imaginarmos que o Espiritismo vai ser a religião que todo mundo um dia vai se transformar, não haverá mais igrejas, não haverá mais templos, haverá apenas centros espíritas pelo mundo afora. É um equívoco. Nós sabemos que pela diversidade do ser humano, da cultura do ser humano, do seu modo de pensar, do seu modo de sentir, nós jamais vamos conseguir fazer com que o mundo se torne uniforme. Ele vai se tornar sempre um mundo com muitas variedades, só que são variedades sustentadas na verdade, sustentadas nas virtudes, sustentadas por esses valores, não mais essas variedades que são ilusórias, fantasiosas, equivocadas. Então, na verdade, todos nós, dentro das nossas filosofias, estamos aprendendo e estamos nos ajustando a todas essas transformações. E isso virá de uma forma muito gradual. Assim como o Espiritismo no passado, bom dia pessoal que chegou, assim como o Espiritismo no passado trouxe para nós um modelo filosófico, esse modelo já se transformou no decorrer desse século e meio que se passou. Isso se transformou por quê? Porque ele vai se adaptando, ele vai se ajustando, mas a verdade continua sendo a nossa maior referência. As práticas algumas vezes mudam um pouco para cá, mudam um pouco para lá em virtude das necessidades que as pessoas têm, mas a filosofia em si ela se mantém intacta, e isso que é fundamental. E todas as igrejas, todas as religiões também vão buscar esses ajustes baseados principalmente nessa filosofia que também se torna imutável, a filosofia verdadeira. Mas nos tempos de hoje, nesses tempos de desespero, nesses tempos de desilusão, as pessoas estão desesperadamente buscando o mundo espiritual para tentar preencher esse espaço vazio que apareceu em seus corações. Daí nós vemos então a quantidade de instituições religiosas que são fundadas e acabam também terminando, porque a gente só vê as igrejas abrindo, né? A gente nunca se pergunta quais são as igrejas que fecharam por fracassarem no seu propósito. Porque na verdade as pessoas motivadas, né, pela sua fé, motivadas pela sua crença, abrem essas instituições, depois de um tempo simplesmente fecham porque não tiveram público, porque não tiveram recursos, não tiveram como dar continuidade no seu propósito. Então muitos centros espíritas abrem, muitos centros espíritas fecham, muitas igrejas abrem e fecham, e nós percebemos essa dinâmica dentro desse universo religioso exatamente pela lei da oferta e da procura. O que significa isso? Dentro dos processos da economia, nós sabemos que as ofertas elas se tornam muito maiores conforme as pessoas buscam mais. A partir do momento em que perdem o interesse, elas começam então a diminuir essa oferta. Então, na verdade, nós temos as instituições religiosas se apresentando como portas da salvação para poder acolher as pessoas que passam por esses desesperos. É o desespero de saúde, é o desespero do conflito familiar, é o desespero do conflito íntimo, é o desespero da economia, da dificuldade econômica. Então, cada um passando por uma dificuldade. Então, por falta de esperança, por falta de perspectiva daquilo que a nossa sociedade pode oferecer, buscam então o milagre como solução. E mesmo assim acabam depois sofrendo, porque percebem que o milagre não acontece. E aí, então elas se tornam desiludidas. Param, olham para o lado, olham para o outro e perguntam para onde que eu posso sair, qual é exatamente o caminho que eu vou. Essa falta de esperança acontece exatamente por causa da indiferença que nós temos no mundo hoje. É um mundo indiferente, é um mundo egoísta, é um mundo agressivo, consumista, competitivo. E aí então dá a impressão de que nós estamos numa selva onde a lei do mais forte prevalece. Ali do mais fraco, o mais fraco acaba sendo subjugado por esses mais fortes. E aí então as pessoas entram em desespero. Isso que nós vemos hoje nas ruas das nossas cidades nada mais são do que manifestações, né? Nada mais são do que manifestações dessa falta de esperança, desse desespero, dessa desilusão que as pessoas vivem. Então muitas vezes elas vão para as ruas pedindo alguma coisa que nem elas sabem o que é. Elas apenas querem gritar e demonstrarem as suas aflições, as suas angústias. E aí então nós nos perguntamos qual é o nosso papel diante desse cenário. Nós buscamos então, através do nosso aprendizado, ter uma compreensão do mundo espiritual, sabendo que nós somos espíritos imortais, que de tempos em tempos
nós estamos aqui no mundo físico, vivendo experiências que vão nos ajudar a moldar o nosso caráter, a fortalecer os nossos valores. Algumas vezes experiências que são bastante difíceis, que nós inclusive acreditamos que não somos capazes de superar. Mas alguém tem que contar para essas pessoas que estão desesperadas, que estão aflitas, que elas podem ter esperança, porque a vida é muito melhor do que essa parte desesperadora que nós vemos hoje. Quando nós vemos nos telejornais, nas redes sociais, nas nossas convivências sociais, os assuntos que surgem são sempre esses, sempre assuntos de aflições, de angústias, de desespero. Tudo gira em torno disso. E aí então onde você vai, você sempre acaba sendo cada vez mais bombardeado por essa impressão de que o mundo realmente está perdido. O mundo não tem mais solução, o mundo não tem mais esperança. Nós temos o conhecimento do mundo espiritual, vindo do mundo espiritual, que o nosso mundo passa por um processo de transformação. E apesar das suas turbulências, essas transformações são positivas, são válidas. E aí então a gente volta para aquele contexto inicial, quando nós falamos da música que fala sobre o fim do mundo, daquele exemplo do navio que naufragava, e as pessoas sem esperança, desesperadas, temerosas, angustiadas. E aí então, no meio dessas pessoas, nós nos perguntamos, quem poderia acalmar o coração dessas pessoas? Quem poderia dizer para elas que existe ainda essa salvação, existe ainda esperança, existe possibilidade delas conquistarem suas felicidades? Somente aqueles que têm conhecimento sobre isso. Somente aqueles que podem vislumbrar, além das dificuldades do dia a dia, do cotidiano, vislumbrar um mundo feliz, um mundo além da matéria, um mundo fora desse consumismo. E nós, como espíritas que somos, gostamos muito, como a gente já falou nos nossos estudos anteriores, a respeito dos trabalhadores da última hora. Esses trabalhadores da última hora são aqueles que chegaram para trabalhar naquela vinha, mas chegaram com a mesma vontade, com a mesma disposição do que aqueles que estavam desde o começo do dia trabalhando, e vão receber a mesma remuneração. Porque o importante nesse caso não é simplesmente o tempo que você trabalha, não é a sua hora de trabalho, mas é exatamente a dedicação que você tem para aquele trabalho, para aquela seara. E aí então nós, espíritas, gostamos muito de levantar essa bandeira, dizendo que nós somos especiais, que nós somos trabalhadores da última hora, mas muito mais do que simplesmente estudarmos, muito mais do que frequentarmos nossas casas espíritas, há a necessidade da gente mostrar isso no nosso dia a dia. De mostrar para as pessoas que todas as transformações são necessárias, mas essas transformações devem vir recheadas com esperança, não recheadas com desespero. Porque é aquilo que a gente vê hoje. Nesses dias a gente liga a televisão e assiste a um telejornal, e aí então a gente vê que as pessoas estão protestando, e junto desse protesto nós vemos incêndios, destruição, ferimentos, agressões. Então a gente fica se perguntando, esse é o preço da transformação? Será que não é possível nós trazermos uma transformação com o coração repleto de amor, repleto de esperança, repleto de vontade de fazer com que as coisas realmente deem certo? Então nós temos aqueles que estão desesperados, que estão ali perdidos no caos, mas nós temos também aqueles que estão levantando a bandeira da paz, a bandeira da esperança, a bandeira da verdade, principalmente. Nós tivemos exemplos na nossa humanidade em que nós vimos ali aqueles ícones que se destacaram exatamente pela forma de agir. Conseguiram transformar o mundo através de um sorriso, através de uma palavra, através de um exemplo nobre, de um exemplo edificante, sem precisar destruir absolutamente nada. E esse texto fala para nós hoje, o número 27 aqui do nosso livro Fonte Viva, ele fala sobre destruição e miséria. Ele lembra da destruição que nós provocamos à nossa volta, de acordo com a nossa atitude, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente fala, da forma como a gente age, e ao mesmo tempo nós continuamos vivendo na miséria. E essa miséria se refere exatamente àquela expressão que nós utilizamos quando se fala sobre pobreza de espírito. E o que significa essa pobreza de espírito? Significa nós vivermos simplesmente em função das nossas necessidades mais primitivas,
de nós não termos uma perspectiva de evoluirmos, de crescermos. Então nós continuamos vivendo nessa nossa miséria, e essa nossa miséria se reflete à nossa volta, afetando também todos aquele universo que se encontra à nossa volta. Né? Então tá bom, Sandra. Então, tudo aquilo que está à nossa volta. Então esse nosso texto ele nos chama atenção exatamente para essa nossa responsabilidade. Não porque nós tenhamos obrigação. A gente lembra sempre que ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Mas a partir do momento em que nós conseguimos conquistar uma condição de maior conhecimento e de maior fortalecimento, nós temos a possibilidade de ir além daquilo que a gente vive. A possibilidade de sair do nosso universo particular, do nosso universo pessoal, e começarmos então a agir em função do mundo que a gente vive, alcançando outras pessoas, alcançando outros corações. Aqui nós temos então Paulo de Tarso, escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 16, e ele diz assim: em seus caminhos há destruição e miséria. E ele falava exatamente para aquelas pessoas que começavam a agir e pensando nisso, na forma como elas se comportavam diante de tudo aquilo que elas recebiam de ensinamentos cristãos. O texto diz assim para nós: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Aqui, só para a gente dar uma pausa, é o que a gente vê exatamente hoje. Nós olhamos para as pessoas e perguntamos o que essa pessoa exatamente faz em termos de contribuição para a causa que está sendo discutida, para a causa que está sendo debatida. Na verdade, o que ela traz é exatamente isso, a destruição. E não é uma destruição apenas material, porque muito mais do que uma destruição material, é a destruição no coração das pessoas. Não existe nada pior do que nós tirarmos a esperança das pessoas, destruirmos os seus sonhos, destruirmos o seu equilíbrio, destruirmos a sua estabilidade. E isso se faz através das palavras, das atitudes, dos exemplos que nós vemos afora. Marral colocou para nós, né, e as pessoas não se dão conta que podem estar sendo manipuladas para prejudicar um país num golpe de Estado, né, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que ajudou o golpe de 64. E, na verdade, as pessoas, quando elas estão nessa condição de desespero, elas são muito mais movidas pelas suas angústias do que por uma causa propriamente dita. E é exatamente aí que começam as manipulações. Nós entramos certamente em causas políticas, nós entramos em causas econômicas, muitas vezes em causas que as pessoas nem fazem ideia. Elas simplesmente preenchem, recheiam aquela manifestação e não se dão conta que estão sendo utilizadas, né? Que estão sendo usadas principalmente. Aqui então nós temos, né, se o indivíduo que vive em função desses abismos de destruição e miséria, se ele se cristaliza, né, se ele cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangulam suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta das lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram,
porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno dos nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Aqui nós vimos então, várias situações, primeiro daquilo que afeta aqueles que estão à nossa volta. Como nós falamos no nosso último evangelho, e também em várias outras situações, para algumas pessoas, nós, através do nosso exemplo, somos a única oportunidade que ela tem de ler o evangelho. Porque ela não tem a preocupação de abrir um livro, de frequentar uma instituição, simplesmente porque ela descrê de tudo aquilo que é passado a respeito de Deus, dos ensinamentos cristãos, do mundo espiritual, dentro daqueles dogmas, dentro daquela crença. Então elas não se interessam, mas isso não significa que elas não sejam pessoas que precisam de assistência, precisam de ajuda, precisam de uma direção. Então, na verdade, quando ela olha para alguém, ela começa a buscar, na verdade, exemplos. É por isso que nós encontramos, mundo afora, aquelas pessoas que se destacaram no mundo pelas grandes obras morais que foram capazes de realizar, e elas têm ali aquela multidão de seguidores que estão ali sempre juntos dela. Elas não sabem por quê, elas simplesmente querem estar por perto. Nós temos esse exemplo dentro da doutrina espírita, quando nós vimos ali o trabalho missionário de Chico Xavier. Não falamos de Chico Xavier como um santo, e nem dos fenômenos que ele era capaz capaz de provocar. Nós falamos da pessoa, que era sempre visitada, aquela multidão em volta dele. As pessoas não sabem por quê, elas simplesmente vão. Cada vez que elas encontram alguém que possa levar uma palavra de esperança, elas se aproximam. Vocês devem se lembrar aquele filme Campo dos Sonhos, da década de 90, um filme muito legal, em que a pessoa lá, o personagem de Kevin Costner, recebeu uma voz que dizia que ele deveria construir um campo de beisebol no meio do seu milharal. E ele era um fazendeiro que tinha dívidas, tinha compromissos e tudo mais. E aí então dizendo assim, construa que ele virá. E na verdade ele estava ali pensando no pai dele, que desencarnou, e faria uma visita a ele para que ele pudesse conhecer. Mas tem uma parte do filme que é muito legal, que estava ele com a família dele, um amigo que estava próximo, um escritor também, e aí então ele dizia assim, as pessoas virão, e elas se sentarão na beira daquele campo, e ficarão olhando para o nada, e as lembranças sobre a vida delas ficariam como moscas na frente do rosto que elas teriam que espantar com a mão, e elas encontrariam uma paz que elas não seriam capazes de compreender. Elas simplesmente encontrariam a paz. Hoje nós vemos isso nas pessoas que se aproximam de outras pessoas. As pessoas que buscam, no exemplo, no sorriso, numa palavra, algo que possa levar para elas esse conforto. Então, na verdade, nós perguntamos assim, nós comentamos assim muitas vezes, mas eu não sou capaz nem de cuidar da minha própria vida, como é que eu posso levar para as pessoas alguma palavra de esperança? É muito comum isso. Mas quando a gente lembra naquilo que a doutrina passa para nós como uma base fundamental para o nosso desenvolvimento, nós lembramos sempre que aquilo que nós recebemos não é apenas para nós. Aquilo que nós recebemos vem como um instrumento de transformação e que, consequentemente, ele vai ser repassado. É como se nós recebêssemos um grande pedaço de pão e nós tiraríamos o nosso pedaço de pão e repartíssemos o resto. Então, na verdade, nós não precisamos ensinar as pessoas através de uma doutrinação. Alguém vem e diz para nós assim, olha, eu estou precisando de ajuda, então senta aí que eu vou te mostrar um livro. Na verdade, o que eu posso fazer por você? Essa palavra, ela é vamos dizer assim, é uma palavra mágica, como aquela abracadabra que abre aquelas portas mágicas, e na verdade o que eu posso fazer por você, ela é uma palavra mágica que abre as portas do coração das pessoas. Porque de repente você não pode fazer nada. Mas o fato de você demonstrar o interesse, o fato de você dar atenção, já é o suficiente para sensibilizar aquele coração. Então nós temos aquilo que nós fazemos por nós e aquilo que nós fazemos pelas pessoas. Nesse texto que nós lemos,
nós temos atitudes em que nós podemos eliminar o bom ânimo no coração das pessoas, nós podemos destruir a esperança tenra dos sentimentos de quantos se abeiram da fé, nós podemos sufocar as virtudes nascentes nos companheiros de jornada, nós podemos apagar o tênue clarão de confiança na alma do próximo, nós asfixiamos o otimismo naqueles que nos acompanham. Enfim, tudo aquilo que nós fazemos reflete a nossa volta. Então, na verdade, se nós trilhamos por esse caminho da destruição e da miséria, nós afetamos primeiro a nós mesmos, nós que somos os maiores prejudicados. E segundo, porque nós temos responsabilidades, porque qualquer influência que nós exercemos sobre uma pessoa de uma forma negativa, se aquela pessoa modificou o curso da sua vida pelo fato de nos seguirem, seja por uma fraqueza, seja por um comodismo, seja como for, é da nossa responsabilidade no futuro fazer com que ela volte para o caminho original. E isso, na verdade, não é um terrorismo, mas é, na verdade, uma constatação. Nós temos responsabilidades. Então, muito mais do que ensinamento que nós recebemos, nós temos que desenvolver em nós sabedoria para poder utilizá-lo. Porque cada palavra que nós emitimos, cada atitude que nós temos, é observada pelas pessoas. E, na verdade, quando nós temos essa responsabilidade de nos intitularmos nós somos espíritas, nós temos o conhecimento e nós temos a capacidade. A partir daí nós já assumimos uma responsabilidade. Porque o que nós vemos hoje, nos centros espíritas principalmente, nós vemos as pessoas se sentarem no auditório, ouvindo uma palestra, exatamente naquela mesma ansiedade de buscar alguma coisa que possa acalmar seus corações. Várias vezes as pessoas dizem assim: hoje eu preciso ir ao centro. E ela precisa ir ao centro porque alguma coisa em seu coração a deixa angustiada, a deixa aflita. Então ela vai se aproximar daquelas pessoas, daquela mensagem, daquele ambiente. Só que as pessoas, as mensagens e os ambientes, eles precisam ser construídos por alguém. A pergunta é: quem são esses construtores? Quem são esses trabalhadores que se colocarão à disposição para poder transformar esse ambiente? Somos nós. Nós que nos colocamos nessa condição a partir do momento em que nós assumimos essa filosofia como sendo a nossa própria filosofia de vida. Quando Jesus dizia, que a quem muito foi dado, muito seria cobrado, em outras palavras, mas a mensagem foi exatamente essa, é isso que nós recebemos. Nós recebemos o conhecimento e nós recebemos a motivação. Naturalmente, como eu falei para vocês, nós temos também as nossas necessidades. Nós temos ali os nossos momentos de dificuldade, todo mundo tem. Só que dentro desse momento de dificuldade, nós aprendemos, através dos ensinamentos da doutrina, a não nos fecharmos dentro dos nossos casulos de desespero. Como disse Chico Xavier numa mensagem, perguntaram para ele sobre: será que o espírita não pode chorar? E ele respondeu assim: o espírita chora. Só que depois dele chorar, ele chora escondido, depois ele lava o rosto e vai fazer o trabalho que ele tem que fazer. Então pode parecer para nós algo um tanto quanto exigente diante da nossa condição, diante da nossa fragilidade, mas nós temos que ter esse pensamento. A dificuldade existe para todos nós, ninguém está isento disso. Para nós que trabalhamos no atendimento fraterno, seja no meio virtual, seja nas nossas instituições, nós temos contato com pessoas que estão o tempo todo sofrendo. Mas nenhuma pessoa pergunta para nós: escuta, e você? Você está sofrendo também? Será que você precisa de alguma coisa que possa te acalmar? Vai com Deus, Milton. Alguma coisa que possa te acalmar? Ninguém vai ao consultório médico e pergunta para o médico: senhor doutor, como é que está? Está tudo bem com a sua saúde? A gente sempre vai: doutor, está me doendo aqui. Doutor, porque eu estou sofrendo ali. Então a gente sempre tem essa mesma atitude e a gente observa isso. E na verdade, a gente não tem necessidade de expor para as pessoas as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Deixa essas pessoas com o sofrimento delas. Aquilo que a doutrina nos proporciona e que nós somos capazes de absorver, já nos dá o mínimo de equilíbrio, o mínimo de força para que nós possamos nos sustentar.
E a partir do momento que nós precisamos de uma ajuda, nós temos ali as mãos amigas à nossa volta. Mas a gente sempre sabe que nós não podemos nos fechar dentro daquela caverna de angústia e ficar naquele processo de lamentação. Porque quanto mais nós lamentamos, mais nós perdemos o nosso tempo. E o nosso tempo é muito precioso. Porque estarmos num mundo como esse hoje, abraçando uma filosofia como essa, é algo que não acontece ao acaso. Não é simplesmente uma coincidência. Na verdade, é um compromisso que nós temos. Porque é exatamente esse orgulho que nós, que somos espíritas, demonstramos para o mundo todo. Nós somos espíritas. Só que, na verdade, o espiritismo não vem para exaltar o orgulho de ninguém. Ele veio para trazer exatamente a nossa responsabilidade. Então, exatamente nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de desespero, seja nós, pessoalmente, seja do mundo que a gente vive, nesses tantos e tantos conflitos que a gente observa, a nossa conduta é fundamental. É a nossa conduta que vai levar exatamente a palavra de esperança que as pessoas precisam. De olhar e pensar assim, aquela pessoa passa por aquela dificuldade que ela tem e ainda assim ela continua em pé e continua trabalhando. Ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. Nós temos que resolver as nossas dificuldades porque elas dizem respeito a nós. Então, olhar para o nosso mundo hoje, ver essas pessoas desesperadas, angustiadas e tudo mais, elas estão procurando um lugar para poder olhar. Quando elas olham, mais uma vez, para as instituições religiosas, elas só veem a fantasia, elas só veem tudo aquilo que a gente vê em termos de distorção daquela verdade. E é então muito mais do que falar sobre, é importante agir como. E é exatamente através desse exemplo que a doutrina espírita nos chama a atenção. Nós colocarmos em prática isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos construir dentro de nós esse templo de serenidade, apesar das nossas lutas, e ao mesmo tempo podermos levar a todos aqueles que estão à nossa volta essa mesma mensagem que nós conseguimos compreender. É claro que vai chegar um momento em que nós vamos perceber que o nosso conhecimento não é tão grande, tão profundo como a gente imaginava. Mas ainda assim, o pouco que ele tem, o pouco que ele é, a gente lembra do óbolo da viúva, daquela passagem do Evangelho. O óbolo da viúva é a esmola da viúva. Então, mostrava, que havia aqueles que faziam as doações para os templos judaicos na época de Jesus, e tinham aqueles que eram ricos, que doavam as suas sobras, que davam as suas contribuições sem exigir muito sacrifício, e ao mesmo tempo tinha aquela senhora, que era uma viúva, que dava apenas uma moeda, e essa moeda faria muita falta para ela. E essa moeda, em termos de valor monetário, não se comparava com a fortuna que era dada, as fortunas que eram dadas por aqueles homens ricos. Mas a importância que aquela pequena moeda tinha para ela, e o sacrifício que ela fez para poder doar aquela moeda, fazia com que a sua doação fosse muito mais valorosa do que aquilo que os outros davam. Então é exatamente no momento em que nós estamos ali lutando contra as nossas experiências, as nossas provas, ou lutando dentro delas, a pequena moeda que nós somos capazes de fazer uma doação já é o suficiente para transformar tudo aquilo que está à nossa volta. Então pensemos sempre dessa forma, que sermos espíritas, estarmos numa doutrina como essa, e assumirmos essa condição, porque é muito mais do que frequentar, do que estudar, do que ler, é o compromisso que nós assumimos, e nós nos comprometemos a isso. Eu me comprometi a seguir essa filosofia, eu me comprometi a compreendê-la, eu me comprometi a demonstrá-la. E é exatamente o que a gente tem que fazer. Fazer com que ela se torne para nós uma grande fortaleza, e para que as pessoas percebam que também que elas podem construir essa fortaleza dentro delas mesmas. Elas só precisam de um exemplo, elas só precisam de uma direção a seguir. E aí então, como Jesus já não está mais entre nós, somos nós que estamos ali como representantes daquilo que ele trouxe. Então os espíritos sempre dizem para nós, espíritas, prestem atenção, espíritas, façam isso, espíritas, observem, espíritas, ajudem, espíritas, auxiliem. Exatamente porque vem em nós aqueles trabalhadores com potencial de realmente ajudar nessas transformações.
aqueles que são capazes de grandes realizações. Grandes dentro da nossa possibilidade. O óbolo que nós somos capazes de dar, esse óbolo é muito grande. Exatamente por aquilo que nós somos capazes de oferecer. Portanto, então, meus amigos, destruição e miséria. A miséria existe dentro de nós. E nós podemos extinguir essa miséria a partir do momento em que nós começamos a nos enriquecer através da nossa transformação interior. E a destruição que tem à nossa volta, nós podemos reverter isso na construção. Ajudar as pessoas a reconstruírem os seus sonhos, a reconstruírem as suas emoções, reconstruírem os seus projetos, reconstruírem até mesmo suas vidas. E simplesmente através de uma palavra, através de um gesto, através de um exemplo. Isso é que é fundamental para todos nós. Então chorar faz parte das nossas lutas, mas quando nós choramos, mais uma vez, nós temos que chorar escondido. Porque o chorar diante do desespero simplesmente mostra a nossa fragilidade. Mas nós temos capacidade de ir além disso tudo. Então essa é a mensagem que esse texto traz para nós. A última mensagem diz para nós assim: desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então é isso que a gente precisa sempre focalizar dentro desse nosso processo de mudança, desse nosso processo de transformação, de grandes realizações principalmente. Muito bem, eu vou passar então para o nosso amigo Décio, que vai fazer o encerramento para nós, e a gente volta em seguida, né? Lembrando sempre que é importante a gente fazer uma releitura daquilo que a gente estudou, ler com calma, ler cada passagem, começar a observar exatamente onde nós nos encontramos dentro desse raciocínio, dentro daquele pensamento, porque é fundamental, porque do contrário vai ser uma leitura superficial. Então a gente lê e começa a perguntar assim, onde que aquilo se encaixa dentro da minha forma de viver? Onde aquilo se encaixa dentro da minha vida? E aí então a gente começa, bom, se eu me vejo dessa forma, é hora de transformar. Se eu, por algum motivo, inconscientemente, acabei ajudando na destruição de alguma coisa à minha volta, é hora de eu mudar então a direção e começar a reconstruir, de voltar e reconstruir aquilo que eu estava fazendo. Importantíssimo, vigiai e orai, dizia Jesus para nós, e essa vigilância vem a vigilância do pensamento, a vigilância no falar, a vigilância no agir. Passando então para o nosso amigo Décio, que vai fazer um encerramento para nós, e a gente fica por aqui para fazer o nosso tema livre, né, nesses últimos minutos que ainda nós temos aqui. Tá bom? Então, meus amigos,